há coisas que nós somos ensinados quando estamos a falar, né? Primeiro, não mentir. E quando formos a falar, falar o que for verdade, independentemente daquilo que é a favor ou aquilo que é contra. A questão é não mentir. Não se precisa inventar mentiras para defender alguma posição. Historicamente, nós temos a história onde comparamos tudo. Temos a história bíblica, temos a história do Alcorão. A história bíblica nós conhecemos e é algo registrado. Não é algo, vamos lá, que não está nos registros. Está tudo registrado. Não precisa alguém ser pastor, não precisa alguém ser cristão, não precisa alguém ser o que for. Tem uma coisa, tem um livro, né? História Eclesiástica. Tem o primeiro volume, tem o terceiro volume, tem o quarto volume. São registros, como disse, teológicos, que toda a gente tem acesso a ler. Agora, quem não lê, o problema já não é dos muçulmanos. E quando for a falar do Alcorão, se também não lê, pior ainda. Ok? A questão que se coloca, não sei, colocou esse não sei quem, esse não sei quem, um outro também. Mas há pontos que foram tirados no Alcorão? Entenda, eu estou a vir até aí. É exatamente isso que eu quero lhe explicar. O Alcorão, para você observar aquilo que era antes, é preciso observar hoje. Não é? Pelo menos isso. Só fazer esse exercício. Hoje, quantos Alcorãos você tem? A nível do mundo. Um só. Hoje. A nível do mundo. Na China, na Inglaterra, na Tailândia, qualquer povo que se chama muçulmano só tem um Alcorão. Olhamos para aquilo que é o profeta Muhammad. O profeta Muhammad, como ele está dizendo, não deixou nada. Isso é que se chama mentira. Não deixou nada como? Porque a revelação, como disse, ele tinha escribas sim, não sabia ler nem escrever. E os escribas lá que estavam lá, nesse todo o processo, eu vou pedir para que ele me dê o nome desse escriba, que foi morto, pelo menos o historiador deverá ter registrado que o nome dele era fulano. E o versículo que foi falado, por exemplo, era fulano. Versículo que ele disse que eu tenho inspirações do diabo, às vezes o diabo me revela. Pelo menos isso escrito. Se for pastor, uma pessoa que estuda, pelo menos tenta trazer coisas com evidência, não coisas assim apalpáveis. Por exemplo, eu quando for a falar, quando essas coisas eram reveladas, quando os versículos eram revelados, o que acontecia é que eram os escribas que estavam lá. Vou começar a mencionar um por um. E cada um tem sua história. Como sabe, isso é academia. Academia, os autores têm as suas obras. Não é assim? Tem a sua história. Isto não é mercado, não é brincadeira, não é aventura. Isto aqui é academia. Se alguém, por exemplo, se eu vou falar do Evangelho de Mateus, tem lá o autor, tem lá a academia, tudo dito. Eu conheço, por exemplo, quando eu falo Justine Martin. Por que eu digo Mateus, Justine Martin? Porque nas obras, vai ver a conversa de Justine Martin e Triunfão, são coisas que qualquer um deve ter acesso, não na igreja só, estudando. O Alcorão tinha Osama ibn Zaid, escrivão, tinha o coisa Muawiyah bin Abi Sufyan, escrivão, Abdullah ibn Mas'ud, escrivão, Umar ibn al-Khattab, escrivão, tinha Zaid ibn Harissa, escrivão. Esses todos aqui, se tivesse essa cena que ele está a dizer aqui, teria sido registrado há muitos anos. Esses todos aqui têm a história deles, biografia deles, todos esses. E a sua biografia toda está lá, o que eles escreveram, o que eles não escreveram. Por isso existem motivos e coisas de revelação do versículo. O Alcorão, o profeta Muhammad não sabia nada. Tem que perceber isto aqui. O que está lá, se o Alcorão fosse uma invenção, maçango, existiriam mais 1.000 ou 200 Alcorãos, como existem 1.300 Bíblias, por aí. O Alcorão, se fosse algo fácil de fazer, como brincadeira, os árabes hoje estudam. Os árabes foram homens que estudaram. Até hoje, não tem um homem árabe estudado, especialista em língua, especialista em qualquer coisa que for, que trouxe uma palavra contra o Alcorão. Um só. Não tens. Se fosse algo fácil de fazer, como ele está a dizer, já teria existido 50, 100, cada um ia fazer a mesma coisa. Aquela coisa nem a autoria de Muhammad tinha condições de fazer. Aquilo
é uma obra divina. O Alcorão é uma obra divina. Não tem como. Porque não tem até hoje. Vamos lá, erros. Um homem que não sabia ler nem escrever. A língua que está lá é árabe. Quantos milhares de árabes que sabem escrever árabe, falar árabe, estudiosos, linguistas, não chegam lá a dizer, aqui Muhammad falhou, em vez de dizer A, tinha que dizer B. Em vez de dizer isso, quer dizer, o provérbio foi mal aplicado. Por que hoje o Alcorão continua sendo o maior vocabulário da língua árabe? É o Alcorão. Por quê? Uma coisa que foi feita assim, de forma fácil, como ele está a dizer, Muhammad não deixou, então alguém fez depois de Muhammad, o outro ia fazer também. 3, 4, 5 pessoas podiam ter feito a mesma coisa. Então, por que continua sendo só um único Alcorão no meio de todo o mundo árabe? Atenção, no mundo árabe existem cristãos. Existem cristãos. Existe Bíblia em árabe. Ok? Existe Bíblia em árabe. O mundo árabe estuda. Por que o Alcorão não é atacado? Como é fácil atacar hoje? Na língua árabe. Por que não tem 5, 7, 8? Por quê? Porque nem Alcorão, nem Muhammad em si, como homem, ele próprio, qualquer um homem que vê, não tem condições de fazer Alcorão. Alcorão é uma obra divina. Está assim como está, imaculado. A palavra original está a ser transmitido. Já está há 1400 anos, sendo o Alcorão único. Não tem mais outro Alcorão. Só obra divina. A Bíblia, essa filosofia toda aqui que está a ser dita aqui, a Bíblia sabe, ele sabe tudo isso. Antes, os livros que estão lá, hoje vamos falar, por exemplo, do quê? Hoje vamos falar das profecias. Sabia que existe o livro apócrifo de Paulo? Sabia que existe o livro apócrifo de Paulo? Como é que se chama? Como é que se chama o livro apócrifo de Paulo? Esse Paulo que escreveu as cartas chama-se Apocalipse de Paulo. Por que não está na Bíblia? Aí se o Paulo entrar exatamente, nas profecias inventadas. O Paulo está a dizer lá. Sim, Só estou a vir. O que são profecias inventadas? E pode já fazer esse levantamento das profecias. Já estou a entrar agora. O Paulo lá assume que ele não aprendeu de nenhum homem senão revelação de Jesus. As cartas todas que ele colocou na Bíblia. Mas então o livro dele de Apocalipse não está na Bíblia, é apócrifo. Foi condenado. Então, ali falou verdades, revelação, aqui falou mentiras. Existe Apocalipse de Pedro, que fala coisas. Aliás, nós quando estamos a falar, vamos lá dizer uma coisa. Sabe uma das coisas que o Alcorão falou, entrando já no tema, bom, diretamente assim, vou entrar já no tema. Uma das coisas que o Alcorão falou, que para mim tem muitas profecias alcorânicas, que aqui, inshallah, iremos falar. E uma das que me colocou mais, está-me a deixar muito assim, é que ele fala, o Alcorão diz que os judeus e os cristãos são aliados uns dos outros. Os judeus e os cristãos são aliados uns dos outros. Mesmo depois dos judeus terem falado tudo sobre Jesus e Maria. Entre o muçulmano, entre o Alcorão e a Torá, o que fala mais mal de Jesus e de Maria é a Torá, não o Alcorão. Mas mesmo assim, a aliança deles, aliança judeus e cristãos, podemos começar a debruçar sobre isso? Vamos lá supor uma coisa. Profecias, vamos lá, que estão na Bíblia. Podemos falar de Isaías, por exemplo. Vamos falar de Isaías 14, Isaías 7:14, em que se fala que uma virgem iria dar um filho que chamaria-se Emanuel. Conhece essa profecia? Na língua hebraica, vamos lá, uma moça chama-se como? Almal está a falar uma moça jovem. A virgem chama-se Kutume. Aí estás a falar de uma virgem. Quer dizer, é a mesma coisa, uma palavra em árabe. A palavra que está lá no original, chama-se Almal. E está sempre, os próprios judeus estão a dizer que isso referia-se ao rei Acaz.
e não a Jesus. Os cristãos adulteraram e colocaram que virgem para colocar a Maria. Só que os judeus ainda continuam a dizer, nenhuma profecia existiu. Agora estou a falar para mostrar que ciência não é invenção, como fez agora. Ciência não é invenção. Os judeus dizem que Jesus não tem nenhuma profecia do Antigo Testamento, dos livros dos judeus, que encaixa com Jesus. Por isso os judeus não acreditam no Jesus. Os judeus não acreditam no Messias. Jesus não reinou. O Messias esperado teria reino. Onde estava o reino de Jesus? Onde é que Jesus reinou no meio dos judeus? Não reinou em lugar nenhum. Jesus foi crucificado e o reinou aonde? Os cristãos profetizaram isso dizendo que o quê? O reino de Jesus é nos céus. Mas os judeus estavam à espera de um reino nos céus ou na terra? Estavam à espera de um reino de Davi. O reino de Davi, que seria perpétuo, seria onde? Em Sião, onde Davi reinou. Jesus reinou lá? Não. Então os judeus não encontram no Jesus como o quê? O Messias. A crucificação. Alguém no Antigo Testamento disse que Jesus seria crucificado, o Messias? Não tem. Quem inventou? Cristão. Estamos a entrar agora em assuntos reais. A vida e obra que nós encontramos no Antigo Testamento sim, é uma invenção. Antigo Testamento. Sim. A vida e obra de quem? Cristo Jesus. No Antigo Testamento. No Antigo Testamento. A profecia neste caso. Não tem nenhuma profecia no Antigo Testamento que fale de Jesus, a não ser interpolação. Por quê? Porque sempre a igreja romana tentou convencer os judeus que não acreditavam no Jesus, que afinal esse que vocês estão a negar, esse nosso, podemos provar já em versículo por versículo. Versículo por versículo. Original e aquilo que a igreja inventou. O problema dos cristãos de hoje, em especial aqueles que se dizem teólogos, não lê a Bíblia original, nesse caso podemos colocar os livros originais, os manuscritos originais, que estão em grego, hebraico. E aquilo que está lá na Bíblia que eles pregam na igreja. O que eles pregam na igreja não contém nos manuscritos reais. Isso é que os cristãos hoje, se querem saber, estou a dar dica. Se querem saber, comecem a fazer curso de hebraico, curso de grego, e vão descobrir que a Bíblia que eles têm hoje, possivelmente poderiam rasgar. Não estou a dizer a Bíblia assim, que estou a dizer a Bíblia que eles têm hoje e a Bíblia que vem nos originais, estou a dizer a diferença de noite para o dia. Eles podiam manter aquela e deixar esta. Então, se for para trazer versículos que estão aqui na Bíblia e versículos que estão lá, vamos trazer. Do Alcorão, da Bíblia, estamos aqui para isso. Sem invenção, sem mentira, sem trazer coisas assim. Assuntos acadêmicos. Nós somos acadêmicos. Obrigado, Sheikh Nuru.